Hugo Strange representa a figura clichê do cientista louco no universo do Batman, um gênio doentio que busca conquistar a soberania de Gotham usando substâncias que cria para transformar inocentes em homens-monstro. Após estudar o perfil psicológico do protetor de Gotham, Strange desenvolve uma obsessão pelo Homem-Morcego, nutrindo um desejo de desvendar e expor o maior segredo do Batman. No vídeo de hoje veremos o quão perigoso este brilhante psiquiatra pode ser. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Seguindo com a nossa série de histórias do Batman em ordem cronológica, hoje é dia de falarmos de Batman e os Homens Monstros, uma história que vai introduzir o professor e também doutor Hugo Strange, ele que é psiquiatra e já apareceu por aqui lá em Batman o Cavaleiro, na primeira parte. O Chip Zdarsky incluiu esse personagem rapidamente ali apenas como um terapeuta do Bruce Wayne naquele período em que ele estava tendo problemas de violência na universidade. Aqui, porém, nós temos uma história da Era de Ouro que foi totalmente repaginada para a atualidade, para o pós-crise. Trata-se da história Os Gigantes de Hugo Strange, lá de 1940, que foi retrabalhada de forma brilhante pelo Matt Wagner, ele que é conhecido pelos seus trabalhos com Sandman, lá em Teatro do Mistério. Ele é responsável tanto pelo roteiro quanto pela arte dessa história. É mais uma daquelas histórias que se propõe a dar continuidade naquele universo de ano 1, porém ela não saiu na revista Legends of the Dark Knight originalmente. Essa história foi publicada originalmente em 2006 e ali era um período em que o Ed Brubaker, no ano anterior, 2005, trabalhou com a primeira aparição do Coringa lá na Era de Ouro e fez um remake, repaginou totalmente a história, modernizou para encaixá-la no pós-crise, nessas histórias que dão continuidade ao início de carreira do Batman. E em 2006, o Matt Wagner tem essa sacada de também trabalhar uma história da Era de Ouro. E como já dito, essa história traz o professor Hugo Strange, um personagem interessante, mas que passou muito tempo esquecido, e foi o Matt Wagner que trouxe ele novamente. E é claro que precisamos citar aqui o Hugo Strange do jogo Batman Arkham City. É um personagem que é muito bem desenvolvido naquele jogo. E nos quadrinhos, o professor Hugo Strange, ele é aquele clichê do cientista louco, porém ele é alguém que não aceita, ele não está bem com a sua aparência. Ele também treinou o seu físico até atingir o limite. Ele diz que possui limitações genéticas que o impedem de evoluir mais. Então é aí que ele começa a fazer manipulações genéticas no seu laboratório, só que as pesquisas transformam os homens em monstros canibais. E uma última observação a fazer é que aqui o Hugo Strange ele tem um fiel serviçal indiano, o Sanjay. O Matt Wagner retirou esse cara de outra história. Na Era de Ouro, quem tinha um serviçal indiano era o Doutor Morte. O tempo todo ele é auxiliado por esse brutamontes indiano, que com certeza é a inspiração do Matt Wagner para criar o Sanjay, o fiel auxiliar do Hugo Strange. Então eu já falei demais, pega a pipoca, senta aí e bora pra história. Batman e os Homens Monstros foi publicado pela primeira vez em 2006 pela DC Comics na revista Batman e The Monster Man, números de 1 a 6. E no Brasil foi publicado pela primeira vez pela Panini no ano de 2007 na revista Batman Extra, números 1 e 2. Tem roteiro e desenhos do Matt Wagner. A história começa com uma manchete de jornal que fala do embate final do Batman com o ladrão conhecido como Capuz Vermelho. A matéria diz que o ladrão misterioso foi morto ao cair em um tanque de produtos químicos. E aqui podemos fazer um link com o que vimos em Ano Zero. Parece que a intenção do Scott Snyder era trazer vários elementos que linkassem a sua história de origem do Batman com essa história que já era canônica
canônica, e o capuz vermelho não é o único elemento que podemos linkar com o Ano Zero. Percebemos que a matéria foi escrita por Vic Vale, personagem apresentada naquela história, bem como Batman e os Homens Monstros vai centrar muito na personagem Julie Madison, uma antiga amiga de universidade do Bruce, que aparece também no final de Ano Zero. O homem que está lendo aquele jornal é o pai da Julie. Agora nós vemos a silhueta de alguém treinando pesado, porém na página seguinte vemos que não se trata do Bruce, mas sim do grande vilão dessa história, o professor Hugo Strange. Treinou durante sua vida para chegar ao máximo de sua capacidade física e, nas suas palavras, ele encontrou limitações genéticas, as quais o impedem de progredir ainda mais. Dessa forma, ele está trabalhando em uma pesquisa que seja capaz de romper tais barreiras. Na próxima página, então, eis que vemos o Sal Maroni. Este evento é o baile de caridade do Instituto de Ciência de Gotham. Vemos que o Norman Madison, o pai da Julie, é muito próximo do Maroni. A Julie Madison entra em cena e surge também o Bruce. Vemos que os dois estão em um relacionamento. Hugo Strange fala da sua pesquisa para os convidados do evento. Em suma, ele quer dizer que no futuro, através da engenharia genética, as pessoas não sofrerão com bullying por possuírem alguma característica física que não se enquadre no padrão de beleza e estética ditado pela sociedade. Nesse momento, uma mulher interrompe o discurso para questionar a sua pesquisa. Então ela começa a apontar o fato do Hugo Strange ter estatura baixa, ser míope, careca e, segundo ela, tem pernas arqueadas. Hugo Strange havia sido humilhado diante de todos por uma mulher que, aos olhos dele, pertencia ao padrão genético imposto pela sociedade e por isso menosprezava o seu trabalho. Essa parte do texto mostra como o Bruce era otimista e confiante no seu início de carreira. Ele acredita mesmo que logo Gotham estará limpa novamente, ele poderá deixar de ser o Batman para viver uma vida feliz ao lado da sua namorada. De repente, aquela mulher da festa surge encarcerada numa cela escura e vê os destroços do seu namorado. Ela grita de pavor e o responsável por tê-los sequestrado friamente diz que ela não deveria gritar, pois o seu namorado não era muito grande e eles ainda estão com fome. Os homens monstros aparecem e os seus gritos são silenciados à medida em que é devorada. A polícia encontra os restos daquela mulher no esgoto de Gotham. Então vemos em que o professor Hugo trabalha. As criaturas chamadas de homens monstro são as cobaias da sua pesquisa de engenharia genética. Ele manipulava o DNA a fim de criar um ser humano perfeito, porém, ao que parece, estava muito longe de conseguir isso. O professor é interrompido pelos homens de Maroni, que vêm cobrar uma dívida. Era ele quem emprestava dinheiro para que o professor continuasse as suas pesquisas. Na página seguinte, o professor vai até o Arkham e é lá que ele consegue as suas cobaias. O professor envia um de seus homens monstros para atacar uma casa de apostas mantida por Sal Maroni. Pouco tempo depois do ocorrido, o Batman chega naquele local e encontra um cenário de matança. Novamente, ele encontra os mesmos fios de cabelo que havia encontrado nas unhas daquela mulher morta. Nós vemos que o professor Hugo havia roubado a mesma quantia que estava devendo ao Sal Maroni. Carmine Falcone, que era chefe de Maroni, ordena que ele saia de Gotham e passe um tempo na mansão de campo dos Falcone. No meio daquela noite, o Batman vai fazer uma visita ao Maroni. Ele suspeitava que o ocorrido na casa de apostas teria sido encomendado por ele mesmo. Durante a conversa, o Maroni deixa escapar o nome de Strange, quando lembra que naquela mesa de apostas havia cerca de $60 mil, exatamente a quantia que foi paga por Strange.
É claro que chegando na Batcaverna, o Bruce iria pesquisar aquele nome dito por Maroni e chega na ficha do Conselho Regional de Medicina do professor Hugo Strange. Além de médico, ele era ex-professor de psiquiatria na Universidade de Gotham. Agora quem recebe a visita dos homens de Maroni é o Norman Madison. Ele estava devendo uma grana alta para o Saul. Aqueles homens implacáveis ameaçam até mesmo a vida da sua filha. Vemos então mais um momento do Bruce com a Julie e cada vez mais a história vai nos mostrando como essa garota de fato deixava o Bruce feliz. O Batman descobre a localização do laboratório do Dr. Strange. O que o Batman não sabia é que o Hugo não estava sozinho. Tinha o seu fiel serviçal, o indiano Sanjay, que consegue atingir o Batman com um dardo envenenado. E mesmo que o capuz tenha protegido ele do veneno, por um momento ele fica atordoado e vulnerável, o suficiente para que o Sanjay consiga levá-lo à cela dos homens monstros. O Strange fica fascinado com as habilidades, a determinação e o instinto de sobrevivência do Batman. O Batman prende uma corrente no alçapão daquele lugar e no pescoço de um daqueles gigantes, liberando uma saída que levava até os esgotos de Gotham. Hugo Strange coleta uma amostra de DNA do Batman, contudo, os homens do Maroni visitam o seu laboratório. O Maroni suspeitava que o Strange teria sido o responsável pela chacina na sua casa de apostas e como de fato foi. Eles destroem várias cobaias que ali estavam e dizem que é melhor que o próximo pagamento ocorra sem surpresas. O Batman havia deixado um microfone rastreador e estava ouvindo tudo. O comissário Grogan chama o Capitão Gordon no seu gabinete. Diz que sabe que ele é aliado do Batman. Ele quer saber como o Gordon faz para contactá-lo, pois em todas as cenas de crime que o Gordon está, o Batman aparece e ninguém o prende. É claro que o Gordon se faz de bobo e diz que o Batman esconde os seus segredos tão bem quanto qualquer bandido de Gotham. E depois é mostrado como o Gordon faz para entrar em contato com o Homem-Morcego. Ele aciona esse dispositivo que o Batman tinha dado a ele. Vale lembrar que nesse ponto da cronologia, o bate-sinal ainda não existe. O Gordon diz que o resultado da perícia ainda não havia descoberto nada sobre aqueles massacres. Os resultados das amostras de DNA encontradas são de humanos. Aí o Batman diz que são de mutações. O DNA pertence a monstros gigantes selvagens e canibais. E o responsável é um cientista renegado chamado Hugo Strange. Agora nós vemos a mais nova criatura do Dr. Strange, criada a partir do DNA do Batman. O Norman Madison finalmente conta a Julie os seus problemas financeiros com Sal Maroni. Ele diz à sua filha que ela corre perigo e deve ir para um local seguro, que nem mesmo ele saiba onde é. A Julie chega desesperada na mansão Wayne. O Bruce diz que vai resolver tudo e dá um sedativo a ela. Hugo Strange leva os seus homens monstros até a mansão de campo do Falcone. E nesse ponto vemos o Batmóvel utilizado nessa história. E é muito semelhante com o veículo usado em Batman Begins do Christopher Nolan. Como essa história é de 2006 e o Batman Begins foi lançado em 2005, fica claro então de onde tiraram a inspiração na criação deste Batmóvel. Estamos agora na mansão de campo dos Falcone, onde o Sal Maroni recebe o Norman. Porém, a visita é interrompida pelo ataque orquestrado por Hugo Strange. No entanto, o Sal Maroni acredita que é tudo um plano do Norman. O Maroni está pronto para disparar sua pistola na cabeça do Norman e só não o faz porque nesse momento os homens monstros atacam com tudo. É aí que o Batman chega e já vai derrubando um daqueles monstros com o Batmóvel. O Batmóvel libera uma rede de contenção formada em malha de fibras de aço. Os
capangas do Maroni encontram o monstro que o Batman havia prendido na rede e abrem fogo, eliminando aquela criatura. E nesse momento descobrimos que aquele homem-monstro era Rajan, o irmão de Sanjay, que havia sido a primeira cobaia do Strange. Enfurecido, o Sanjay dispara contra os homens do Maroni, porém distraído, ele acaba atingido na cabeça. Pelas costas, Hugo dispara contra aquele indivíduo que tinha atirado na cabeça do Sanjay. O Batman tem que enfrentar mais 2 daquelas criaturas. O Homem-Morcego consegue mobilizá-los utilizando um dispositivo que os prendiam utilizando a própria força que os dois extrapolavam. O Batman então encontra o pai da Julie. Vá para casa, Norman, diz o Batman. O Maroni corre até o helicóptero. É então que surge o mais novo Homem-Monstro. Ele é muito maior e mais poderoso que os outros. Os disparos das armas de fogo nada podem fazer. O Batman surge e consegue injetar naquela criatura um tranquilizante para elefantes. O tranquilizante deixou apenas o monstro tonto. É então que aquele monstro tenta agarrar o helicóptero, mas é aí que o helicóptero cai junto com ele, provocando uma explosão e o fim daquela criatura monstruosa. Então é mostrado que aquelas 2 criaturas que o Batman havia aprisionado se debateram tanto uma na outra que estavam totalmente mutilados. Por fim, restam apenas o Batman e o Maroni. O Batman, enfurecido, diz que devia jogar o Maroni daquele telhado. Maroni clama misericórdia ao Homem-Morcego. É aí que o Batman diz que poupará a vida dele com uma única condição. Norman Madison está na palma de sua mão, mas chega, a partir de agora, ele saldou toda e qualquer dívida com você. O Sal Maroni diz que aquela dívida está zerada. A Julie acorda na mansão. O Bruce diz que havia conversado com o seu pai e vai emprestar dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas dele com o Maroni. A Julie está imensamente agradecida. Todavia, enquanto eles estão em um passeio pela cidade, o Bruce para por um instante e presta atenção no que está passando na TV. Era uma entrevista com o ex-diretor de psiquiatria da Universidade de Gotham, o professor Hugo Strange. Ele agora estava estudando a psique do Batman. O Bruce não consegue acreditar. Ele havia se escondido do Batman em campo aberto, agora como comentarista e especialista em Batman. É claro que se o Batman o denunciasse, iria parecer uma vingança injusta e ninguém acreditaria. Hugo Strange seria solto imediatamente. Essa foi a forma então que Hugo Strange encontrou para se proteger do Batman. Maroni e Falcone conseguiram abafar o massacre dos Homens-Monstros com sucesso. Os crimes ficaram sem resposta. E a história termina mostrando que outra pessoa estava acompanhando aquela entrevista. Era o Norman Madison. Enquanto o professor Hugo Strange dizia que o Batman era insano, implacável, que nada o impediria de realizar os seus objetivos, o Norman estava apavorado. Ele não conseguia tirar da sua cabeça que o Batman estava o observando. O Batman sabia o que ele havia feito. O Batman sabia o seu nome. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Vai deixando aí o seu like para dar aquela fortalecida no canal que está começando agora. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. É toda a retribuição que eu peço a você que me assistiu até agora. Deixa nos comentários o que acha do professor Hugo Strange. Conta tudo aí nos comentários que eu estou muito curioso para saber a sua opinião e eu vou te responder. Eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!